Começa a etapa complementar do nosso segundo tempo aqui. O nosso segundo tempo no programa agora é com eles, falando sobre o esporte. E vamos tocar agora no assunto sobre as lições que o esporte pode trazer efetivamente para a nossa vida cristã. Champs, o esporte a gente sabe que a gente pode pegar muita coisa boa lá. Como eu estava falando no final do primeiro tempo, falando sobre a questão ali de que uma coisa puxa a outra. Como que o esporte tem esse poder também de ampliar o leque de cultura, de conhecimento, de estudo, por exemplo, até da anatomia do nosso corpo, né? Quantas vezes eu machuquei, já sabia o que eu tinha que fazer para aquele machucado, porque eu conhecia ali. Por exemplo, atleta, né? Enquanto aqui você tem quase atleta, você tem um atleta completo ali. Ô, Champs, o Léo é ponta de banco. Entendi. O que acontece? Então, assim, por exemplo, quando eu torci o meu joelho, que eu tive uma lesão ligamentar, meu joelho precisou de uma cirurgia, eu aprendi ali sobre o joelho porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Então, a cultura, a inteligência... O esporte também é fantástico nesse quesito, né? Cara, uma das coisas mais legais, assim, do esporte, eu via muito isso, assim, na minha época que eu era mais novo, a gente sempre se espelha nas nossas referências, não é? Então, quando a gente tem um molequinho da base ali que está começando, numa reunião com um atleta profissional, um atleta de ponta, eles se espelham nele, né? Ele enxerga no outro, falando, olha, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, eu também vou conseguir. E o esporte, Serginho, é algo também que é tão incrível, que foi aquilo que eu falei, assim, de forma um pouco precoce em algumas situações, nos leva a viver coisas que muita gente aí, com uma caminhada muito mais longa, não conseguiu. Você vê, assim, atletas, passaporte de atleta é carimbado, hein? E vai pra cima e vai pra baixo, você vai, cara... esporte, por exemplo, a gente acompanha uma atleta da ginástica e de trampolim, ela estava no Mundial no Egito, depois foi para a Arábia, depois veio aqui para a Colômbia, fica viajando. Pensa só, ainda que ela não se torne uma atleta profissional, ainda que ela não se torne, sei lá, a melhor atleta do mundo, mas pensa quanto ela ganhou. Não é diferente, talvez, daquele adolescente, daquele jovem que só quer ficar na frente da televisão, jogando videogame e com o celular na mão, o que é bom também. Mas a verdade é que eu acho que o esporte nos leva a lugares que com certeza a tela do celular não vai nos levar, Serginho. Que show de bola. Você também vê assim, Léo, o que você, por exemplo, no seu caso, mesmo como um titular da arquibancada, né, Léo? Sim, eu sou não praticante. Esportista não praticante. Não, mas... Isso não quer dizer que eu não tenho minha cicatriz também, né, Serginho? Peraí, tem um joelho aqui, ó, calejado, tem uma cicatriz aqui, ó, que eu carrego essa cicatriz pra vida. Se alguém fala assim... Se alguém fala assim, ó, Léo, você nunca jogou bola já, joguei, tem uma cicatriz aqui no meu joelho. Tem o tampão do dedão aí? Tem o tampão do dedão. Eu tenho marcas que dizem que eu sou uma pessoa que já pratiquei já pelo menos me aventurei em alguns deles. Não deu certo, não, mas tudo certo. Na maioria não deu certo. Não, mas sabe um que eu fui bem? Agora você falando sério mesmo. Curling. Dominó. Não dei certo no dominó, não. Um que eu fui bem foi a natação, cara. Me identifiquei muito com a natação. Por mais que eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, ia à praia, mas me virava. Eu era aquele carioca que ia à praia, me virava, mas não sabia nadar. Então, se tivesse algum problema, ia dar ruim. Foi aqui em Belo Horizonte que eu entrei para aula de natação. Aí, Serginho? Cara, me identifiquei muito com a natação, gostava, fazia constantemente. Eu parei durante um tempo a natação por 2 motivos. Um deles é porque eu comecei a emagrecer demais. Então eu falei, eu vou precisar, eu estava sumindo, né? Eu já sou magro, mas a natação estava sumindo. Mas é tão interessante como a prática do esporte, né? Eu gostava muito, chegava ali, podia estar frio, podia estar do jeito que fosse. Cara, eu queria ir para a piscina. Eu queria estar lá, eu queria nadar, né? Eu queria estar ali aprendendo. Te ensina a ter prazer por algumas coisas, né? O esporte te ensina a ter prazer na disciplina, a ter prazer no aprender algo novo, a ter prazer no ser melhor. Cara, eu nadei bem ontem, mas
cara, eu quero nadar melhor. Melhor, é verdade. Eu estou nadando aqui esse costas meu está bom, mas, cara, ainda não está perfeito, ainda não está do jeito que eu estou tão confortável. Eu quero melhorar, né? Eu quero ser melhor. O esporte vai te ensinando isso, né? A querer ser melhor. Isso é uma das lições que eu aprendi com o esporte. E é não só isso, assim, do esporte para o esporte, é do esporte para o dia a dia, para a vida. Porque, é por verdade. exemplo, na prática do esporte, por exemplo, ali na natação, eu tenho certeza que você queria trabalhar melhor. É um negócio muito legal. Tinha uma propaganda de uma marca esportiva aí, falando sobre a corrida de rua, quando eu estava bem ali, afim ali nesse esporte. E o tema ali da campanha publicitária deles foi: não é o seu corpo que te chama, é a rua que te chama. E é tão interessante, na hora eu estava em casa, num sábado à tarde, não tinha corrido pela manhã, como normalmente eu fazia. Na hora, cara, me dá uma vontade de correr, calcei o tênis, ali, onde você vai? Vou correr. Faz bem. É isso, sabe? É a rua, chama o esporte. Isso te dá vida, isso é muito legal. Hoje eu sempre, quando eu chego em casa, quanto mais suado eu chego, assim, eu falo com a Larissa, falo, amor, suar tá me fazendo bem. Sabe, eu gosto muito de me desafiar, cara. Hoje eu tô malhando todos os dias, tô bem disciplinado, mas jogo um vôleizinho de areia, e às vezes jogo até uns campeonatinhos ainda. É mesmo, dessa aventura? Mas não gosto de perder, não, meu. Então eu só jogo quando eu vou ganhar esse negócio, cara. Mas faz de tudo mesmo pra de vez em quando jogar, brincar. E eu tô me desafiando em um novo esporte, tênis. Cara, Já jogou? Ainda não, mas estou com difícil, hein? muita vontade de começar a jogar tênis, Eu comecei cara. e falei, esse não dá. É difícil, cara. Tô me aventurando, tô tentando, mas o negócio é difícil, cara. É difícil pra valer. Diz que é um dos esportes mais completos, né? Cara, o e é tênis. tão bonito. Eu olhava assim, eu falava, cara, coisa chata. E aí, fui vendo os amigos e tal, eu falei, caramba, É que gostoso de demais. assistir uma partida assim, é sensacional. Agora, meus colegas aí, meus companheiros de time, nós temos algumas imagens aí para exibir para os nossos telespectadores, falando de algumas ações no esporte em si e que nos trazem lições maravilhosas. Roda pra gente aí, por favor, meu querido Leandrão. Olha só esse lance dessa partida de voleibol. Foi lá. Olha lá, tomou uma bolada. A Kosheleva aí, foi lá, a russa. A russa Kosheleva foi lá na levantadora foi do lá. Japão. Não é fácil tomar uma bolada dessa não, hein? Não, eu já tomei inúmeras ali. Então, aí a gente tem essa imagem. Vamos ver aqui. Ou seja, não é só a rivalidade, né? Não vai deixar a rivalidade aí vencer. tem o valor, o chamado fair play. Olha só. Torceu o tornozelo. Olha que legal, velho. Essa imagem arrepia, né? Fala a verdade. Não, Cara, sim. é lindo de ver. E outra coisa, que detalhe importante é o seguinte, que eu observo, pessoal de casa, meus companheiros aqui do time, esse exemplo do tênis aí, esporte do meu querido agora Pedro Bragança aí, quase que um Pedro Agassi aí, mas, pessoal de casa, você nem lembra quem que é André Agassi, mas você viu que o adversário, na hora que viu a lesão, ele saiu correndo, ele saltou sobre a rede para ir ajudar. Quando você torce o tornozelo, o Léo não sei se teve essa experiência, mas você jogando vôlei, eu acredito que vários como eu, o que você menos quer é que alguém toque ali. A empatia daquele outro atleta de ir para pelo menos estar ali, de saber ajudar, porque ele sabe o que é aquilo ali. Exatamente. É uma dor comum. É uma dor comum. É uma dor comum, empatia, ele né? sabe, Empatia, exatamente. verdadeira Empatia, empatia, que né? dói, não é? Essa torção ali. Eu posso dizer para vocês, porque eu já quebrei o pé e já torci o tornozelo. Dói mais torcer do que quebrar. E ali, então, o cara cria essa empatia. O esporte produz isso de uma maneira fantástica. Na primeira cena da atleta do vôlei, pegou aquele corredor ali, Leozinho, Leozinho e Pedrão, pum, na cara. Era aquilo que, por exemplo, o esporte, o Pedro sabe disso, pelo treinador, dependendo do treinador que você tem que vibrar mais ainda, é como se aquilo ali valesse ponto dobrado. Qual foi a atitude de nobreza daquela atleta ali? Elegância, né? Ela foi, viu e foi lá para... Talvez ali, me perdoe, ainda que seja do jogo. Eu acho que às vezes assim, a imaturidade vem muito mais de um torcedor fanático do que de quem está lá dentro. Sim. Eu tenho quase todos os meus dedos quebrados. Eu também. Quase todos. Aqui, ó. E
quem tá dentro da quadra, quem tá dentro do campo, da piscina, sabe quanto que é dolorido, cara. Quanto é difícil. Então, por exemplo, O Ronaldo, você tá... hoje gestor do Cruzeiro, ele parou relativamente precoce a sua carreira e depois, um tempo lá, ele perguntou se não jogaria mais futebol e ele falou, eu não aguento a dor. E é verdade. E aí, por exemplo, se você está em uma grande competição, a Libertadores, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, e você vê um cara que é seu adversário, mas machucando ali num lugar que ele batalhou tanto pra tá, cara. Às vezes, torcedores, os fanáticos, como eu estou dizendo, fala, ainda bem, não sei o quê, merecia. Vibram, né? Vibram, mas quem tá dentro, cara, sente a dor. Vocês lembram geralmente... o Guilherme Arana do Atlético aqui, quando machucou? Ele estava cotado para ir para a Copa, ali machucou e teve uma lesão séria. E isso, assim, às vezes é uma imaturidade tão grande de quem é torcedor, porque a verdade é que entre eles ali, todos se identificam nessa dor, a maioria conversa, são colegas de profissão, enfim, então... Pedro, e a competitividade, ela existe. Você já viveu isso, eu já vivi, de você discutir, de brigar com um colega seu de time, vamos, você grita, você xinga ali, porque vocês querem o benefício ali, o mesmo objetivo. Mas o juiz apitou... Aqui, você vai lá para pagar os churrasco? Acabou. Tudo normal. O lindo é isso. Agora vamos ver mais uma cena aqui, Leandrão. Roda pra gente, Leandrão. Essa cena também é hilária, gente. É sensacional. Olha o nível inimaginável. O ídolo. Muito bom. Esse cara é bom, Pedrão, aí no tênis? Rapaz, tô quase lá, hein, Serginho? Pedrão Djokovic. Olha só. Olha que legal, cara. Muito bom. Você imagina, Pedro, esse menino aí, que ali está servindo, cobrindo o jogador por causa da chuva, pegando as bolas. Muito Você bom. imagina, normalmente está ali, é porque ele é um atleta. Ele está ligado à federação ali de tênis ali daquele país, estava sediando ali, naturalmente, eu acho que era a França, né, Roland Garros. Aí vê o ídolo, cara, o número 1 do esporte. Não sei se ali o Djokovic era. Mas já era uma referência, com certeza. Já era do top 3. Aí o cara chega e te convida para estar aqui no momento do jogo. Demais. Aí você fala assim, senta aqui, te dá a água dele. Meu irmão, o cara ganha ali a meia. Nós vimos lá o Ronaldinho Gaúcho, lá os caras arrancando lá a meia dele. Isso também... Isso é coisa que o esporte proporciona. Serginho, isso tem um negócio da minha vida também, cara. Eu sou um pouco baixo, né, para os padrões internacionais do vôlei. Tenho 1,90. Então, para atacante... Não, mas para atacante eu sou baixo. Aí é 98. Mas eu sempre me espelhei no Murilo, jogador da seleção brasileira de vôlei, foi o melhor do mundo em 2010, enfim. Porque não é um cara muito alto, tem 1,90, 92 ali, mas é um cara extremamente técnico, passador, habilidoso, bom de cabeça, líder. E eu sempre, quando mais novo, falava, cara... Esse cara que eu me espelho. Pedro, você jogou no Minas Tênis Clube aqui em Belo Horizonte, você naturalmente deve ter ouvido do Henrique Bassi. Com certeza. Era um anão para aquele tempo. Quando eu comecei a jogar e praticar vôlei, ali estávamos ali na década de 90, ele fez de tudo para compensar a sua baixa estatura. E os fundamentos. E os fundamentos. E ele se tornou um dos jogadores principais ali do Minas nesse quesito. Ou seja, essa obstinação por aquilo que quer. Serginho, só acabar com relação ao Murilo. Eu tinha de fato assim uma admiração. Eu falei, cara, eu quero ser como esse cara. E aí, no meu casamento, Murilo e a Jaque foram meus padrinhos de casamento. Olha só. A Jaqueline é doida, né? Mas eu falei, caramba, velho, quem eu me espelhei, sabe? É só o esporte que proporciona isso. Aí eu pergunto, mas para você ali, ele não caiu de paraquedas, naturalmente, mas você fala assim, pô, o cara que é meu ídolo, meu padrinho de casamento, que presente maravilhoso você teve de casamento, né? É só o esporte. É quem gosta, e o esporte nos produz isso. Mais uma imagem aí pra gente comentar aqui sobre a beleza aí do esporte. Levou para a ponta direita, jogou para dentro da grande área e a árbitra está marcando penalidade máxima. Mas, Pedro, aí no VAR, o que você está vendo? Foi pênalti, Pedro? Aí, caramba, esse é crente, hein, Serginho? Esse é crente. Esse é crente. Para quem não entendeu aí, de casa e aqui, olha só, ele faz a jogada, leva, o toque que ele recebe ali, plenamente natural,
mas não o suficiente Eu para imagino ser uma o técnico carga nisso aí, faltosa. Serginho. Ah, não, se tem técnico que bate em atleta fazendo isso Sim, aí. porque fala assim, não, você perdeu a oportunidade, Só não que ali, importa, olha né? só, o princípio do caráter, É o verdade. princípio ali de honestidade, de lisura, de ética, de respeito, que esse garoto ali nos ensina. Incrível, Peraí, né? eu fui beneficiado com um erro. Eu não posso usurpar desse direito para prejudicar o meu próximo. Incrível. Isso é fantástico, cara. Porque, por exemplo, no futebol profissional, nós estamos em tempo de Copa do Mundo, a gente sabe, e nós brasileiros somos especialmente passionais, né, com o futebol, o fair play. Quando o outro time ali, mesmo que ganhando e tudo, algum atleta machuca, e se eu jogo para fora para que o colega de profissão seja atendido, a minha torcida vai mandar para mim aquela vaia colossal. E eu estou fazendo isso em prol. E isso não é compreendido. E o esporte tem essa missão de trazer essa educação, de trazer essa mudança, Esse caráter mesmo, caráter, né? É verdade, incrível um vídeo desse aí, como eu falei, se fosse um técnico, alguma coisa assim, certamente puxaria a orelha ali, mas como a gente vê que às vezes os mais jovens, as crianças, os adolescentes ali, às vezes estão muito mais preparados para ensinar o adulto do que ao contrário, né? Verdade. Mais algumas imagens aí para a gente comentar sobre os benefícios do esporte. Coloca aí pra gente. Olha só, menininho ali na torcida, passa o Olho até atleta de brilha. hockey. Ele ganhou o taco. Alegria, alegria. Muito bom. Essa risada aí, só quem tem filho entende, irmão. É verdade. Olha lá. Atlético de Madrid aí, Pedro? Tá aparecendo, hein? Vermelho ali, eu não tô vendo. Eu acho que não é não, Sérgio. Não é não, eu acho Não é que... não, não é não. Isso aí é lá da Holanda? Não sei não, Sérgio. Olha só, Muito bom. Caixa! Muito bom. Caixa! E sai na marra, hein? Você viu? sai. Fiz o gol. Gente, é o que eu falo assim, por exemplo, os nossos times, não vai ser muita pegada do Léo, a gente já sabe, mas os nossos times lançam a coleção nova aí de uniforme. Já quer comprar. A gente quer comprar. Agora, quando a gente tem uma camisa ou ganha ali uma camiseta do nosso atleta, aquilo ali é um negócio É um xodó, extraordinário. é verdade. O menino ganhou ali o taco de hóquei ali talvez do seu ídolo, do time que ele torce. Torce. É verdade. Se aquela cena ali tivesse sido há 10 anos atrás, um exemplo, onde estaria aquele bastão de hóquei ali agora? Guardado, muito bem guardado. Num lugar especial na da prateleira casa. especial. Exposto. Aquela imagem do menino batendo bola ali com os craques ali antes de uma partida e depois fazendo o gol ali. E certamente, quem já esteve no estádio, no ambiente de estádio, esse artista aí deve ter sido ovacionado por todos os torcedores É ali, verdade. todos né, que prestaram atenção ali, comemoraram o gol do menininho ali quando ele bateu aquela penalidade ali. A memória ali afetiva desse menino, como que deve estar? Até hoje, imaginando que fosse também há 10 anos atrás. Isso é um outra reforço coisa positivo para o menino. que é tão importante o atleta ele ter essa noção de que eles realmente são formadores de opinião. Eles são pessoas que levam crianças, famílias, né, a terem um novo entendimento, a torcerem, a estar junto. Pensa só, se estão querendo tirar fotos, estão querendo fazer tantas coisas, porque de fato são pessoas que crianças admiram, são formadores mesmo de opinião, e isso é uma grande responsabilidade. Sim, não é verdade? sim, exatamente. E traz princípios, né? Muitos de nós recebemos muitos princípios desde pequenos, muitos deles por causa do esporte. Mas, gente, a conversa está boa, mas nós queremos continuar e melhorar, vamos elevar o nível dessa conversa aqui ainda mais, que a gente tem sempre aqui a opinião feminina. Nós vamos colocar uma mulher maravilhosa na nossa conversa. Agora é com ela, a judoca Camila Almeida. Em Filipenses 4,13, fala assim: corram direto para a linha de chegada ao ponto de ganhar a vitória. E essa vitória é uma nova vida que Deus nos dá através do seu Filho Jesus. Então, o que eu posso dizer que o esporte traz, né, para a vida cristã? Que devemos nos dedicar
para sermos campeões, mas lembrando sempre de levar a palavra de Deus através do esporte para as pessoas que ainda não conhecem, fazendo com que todas elas sejam tocadas através de uma coisa que Deus criou, que foi o esporte, que foi esse momento de lazer que a gente pode ter e manter o corpo saudável e com saúde. Muito bom, Camila Almeida, obrigado, participação maravilhosa. E nos lembrando desse princípio, né? Que algo que nós podemos utilizar é do esporte como um propagador. Uma vez que o esporte traz princípios, e muitos dos princípios, muitas das lições que o esporte ensina tem a ver com os valores cristãos, né? Em muitos esportes nós temos muitos valores que são próximos aos valores cristãos. Como que é bom nós usarmos do esporte para levar também a mensagem de Cristo, né? Nós temos aí no mundo inteiro o movimento dos atletas de Cristo, né? Temos aí o Pedro à frente desse movimento maravilhoso que é o Champions, né? Que tem feito um trabalho lindo. Como que nós podemos, eu queria que você falasse um pouco disso, Pedro, como que nós podemos utilizar do esporte para levar essa mensagem, a nossa mensagem do Evangelho? Cara, é uma grande ferramenta. A Camila mesmo é uma judoca e eu adoro luta também. Eu acho que a luta, o tatame, a luta como um todo é um dos esportes, assim, as lutas são esportes que trazem para nós muita disciplina. Uma cobrança extrema, mas ao mesmo tempo um lugar de disciplina e de cumplicidade entre os atletas. E eu acho que o esporte, Léo, ele é de fato uma ferramenta. Sabe, o esporte é um meio aonde vai me levar a qualquer lugar, talvez, que como um pastor eu não poderia ir. Então, eu acho que o grande desafio do Champions, meu como pastor, cuidando de atletas, é fazer com que cada atleta entenda que aquilo que eles estão vivendo precisa ser para a glória de Deus. E que eles são missionário, né? Como no Carisma, a gente lê e aprende, não é? Só não é missionário quem é? Campo missionário. Sim. Então, a partir do momento em que eles já não são mais campos missionários, a partir do momento em que o amor do Senhor já alcançou a vida deles, eles não podem mais ficar calados. Então, aonde quer que eles estejam, cada país, cada cidade, cada lugar, cada quadra, cada piscina, cada campo, todos os lugares, eles têm que ser voz profética, eles têm que ser alguém que vai levar o novo do Senhor, o amor do Senhor, porque exatamente tem lugares que nós não seríamos bem-vindos como pastores, mas as portas estão abertas para atletas. Então, tão importante a gente cuidar desses atletas, desses irmãos preciosos que, como a gente falou, tantas vezes foram tão excluídos e trazê-los para que eles de fato entendam que eles são flechas nas mãos do Senhor. Eu vejo o esporte também, Pedro, assim, dentro da... Eu cresci, eu gosto muito, todo mundo sabe disso, mas também, por exemplo, no âmbito familiar, nos traz tanto ganho. Por exemplo, a sua menina tem qual a idade dela? 1 e 10, 1 ano e 10 meses. A sua menor? A minha menor tem 2. 2. Tá na natação? Tá. Ele já começou, vai começar agora. Pois Meus é, três mas estão na para que natação. você vai colocar... Atenção, pessoal de casa, para que vocês estão colocando essas crianças, 1 ano e pouco, na natação? Para quê? Ele vai começar a viver aquilo que eu vivi um dia. Não. Vai viver, claro, mas um objetivo maior, nessa idade, elas não vão aprender a nadar. Elas vão aprender a ter medo da água. Ou seja, o esporte ensinando o limite. Porque ela vai saber, porque menino vai. Quando esses meninos já sabem que tem que ir com o professor, mostra ali esse limite do medo. E outra, por exemplo, algumas crianças aí com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, alguns níveis aí do autismo, são aconselhados como uma medida terapêutica participarem aí de um esporte, especialmente dependendo ali da demanda de cada uma dessas classes aí, esportes coletivos, exatamente para poder ali ter amigos, viver ali numa mesma faixa etária, porque às vezes um menino que desenvolve aí o espectro autista, ele pode estar sendo rejeitado na sala de aula, mas às vezes ali no esporte ele vai ter o ganho e vai dar Se ganho. reencontra, né? Então, o esporte é fantástico até nisso. Recuperação, reabilitação. Vamos fazer algumas outras doenças aí que vai precisar da equinoterapia. O cavalinho lá. É um negócio lindo, cara. É muito amplo.
É o que eu sempre falo, a gente falou aqui já, que tem esporte para todo mundo, cara. Para todo mundo. Eu acho que a gente tem que sair da nossa comodidade, do nosso comodismo e movimentar. Eu acho que quanto mais parado a gente fica, quanto mais vidrado nas coisas, assim, e a nossa geração tem muito disso, né? De ser muito preso no celular, nas redes sociais, a gente deixa de falar de ter sensações, endorfina, essas coisas que só o esporte traz. Tem coisa melhor do que a gente ir no estádio de futebol, a gente gritar, a gente torcer, a gente viver, eu não gosto, sabe? É bom demais. E tem coisa que é só o esporte que proporciona. Eu acho tão interessante, meus meninos estão os 3 na natação, né? E primeiro que começaram com a aula só deles, né? Porque eram muito pequenos, depois começa com a aula coletiva. E há poucas semanas atrás eu estava lá, junto com eles, chegou um pai que a menina ia fazer aula coletiva pela primeira vez. E ele, assim, que minha menina é muito tímida e preocupado, e ela não vai conseguir, e ela não vai estar junto. Eu falei, não, só, fica tranquilo aí, que eu já... Peraí, como é que é? Atenção, câmeras do meu Brasil, essa eu tive que parar, desculpa, pelo amor de Deus. Como é que você falou com o pai? Não, sou. Não. Isso é contextualização missionária. Eis um mineiro de garbo e elegância. Meu, eu fiquei emocionado aqui agora. Dentro da cultura para a qual Deus me enviou. Totalmente aculturado. Falei, fica calma aí, você vai perceber. E ele preocupado, ele levantava, falei, observa. Rapaz, de repente a menina tímida, ele todo preocupado. A menina já estava nadando, já estava junto com os outros. Uma criança foi chegando perto da outra. Eu tinha melhor amigo de infância. Já. Pronto, ali já. Ele, nossa, eu achei que ela não ia conseguir fazer. Eu achei que ela não ia conseguir estar junto. Eu achei que... A menina foi, nadou, fez amizade. Por quê? O esporte ajuda nisso. Né? Até mesmo no desenvolvimento de qualidade, na socialização ali dos meninos. A socialização, né? O perder a timidez, né? O fazer amigos, tudo isso está muito envolvido ali, né? O esporte tem muita coisa boa no esporte. É claro que a gente sabe que tem aqueles que utilizam do esporte da forma ruim, né? Com rivalidade, sem um jogo são os extremos, justo. São os extremos. Ô, gente, mas a gente não está falando deles, nós estamos falando do esporte saudável, né? É verdade. Por exemplo, quando fala aí dos extremos, em 2014, a final da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, na época tinha só torcida única, não é? E eu tinha a possibilidade de concorrer a um ingresso, até o Jean, que trabalhava aqui com a gente, está lá em Portugal, ele ganhou esse ingresso para estar lá no jogo, sendo atleticano. E a gente queria estar lá. Eu não queria ir, porque eu sabia que eu estava passional demais para estar ali naquele momento. Mas o mais legal foi quando teve uma iniciativa ali de colocar os torcedores numa zona mista, Atlético ali, foi tranquilo. E eu acho que é aí que essa rivalidade saudável, equilibrada, tem que também nos fazer olhar para o todo. Até, por exemplo, discutindo lá atrás política. Peraí, você pode ser vermelho ou pode ser verde, não tem problema. A nossa amizade está aqui. O esporte na fé. Poxa, quantas vezes a gente pensa assim, eu tenho que ser disciplinado para ler a Bíblia. O atleta, ele tem horário de treino, ele se prepara para o treino, tem alimentação. Então, é essa gama aí de oportunidades lindas que o esporte nos traz. Pedrão, na sua câmera aqui, fala aí para a turma aí, porque tem o tiozão lá que está no sofá lá, está precisando, pressão está alta, está precisando de ir lá caminhar, aí a mulher chama e ele já não quer ir com a mulher. Tem um meninão que está só no Xbox, no o Play. Meninão lá, está lá, só ganhando peso, está lá só no videogame, não dá. Pedrão, chama essa turma aí, dá essa palavra de bênção aí para essa galera. Verdade, meus irmãos. Tem nada melhor do que praticar atividade física, ser disciplinado. Como a gente falou aqui, às vezes a gente não é disciplinado, não é apenas na prática esportiva, mas é porque, na verdade, a nossa vida está tão desorganizada. Então, se organiza. Faça seus horários, a sua alimentação, cuida da sua vida, caminha. Nosso pastor Márcio ama caminhar, não é verdade? É verdade. Pastor Márcio, todos os dias na Orla da Lagoa, se você caminhar por lá, você pode ver ele. E é tão importante a gente entender que nós precisamos ser disciplinados na nossa vida de oração, na nossa comunhão com o Senhor, na nossa comunhão com os irmãos, mas também cuidar do nosso corpo, cuidar do templo do Espírito Santo. E você pode fazer isso da forma que você mais gostar, seja jogando futebol, vôlei, peteca, basquete, qualquer coisa. Mas se movimente, que vai fazer bem demais para você e para quem está perto de você.
Ô, Léo, e o Recado dado, né? Recado dado. Aqui, o Léo já matriculou na academia. Vai pagar um menino para ir lá para ele 3 vezes por semana depois dessa. É brincadeira, né, gente? Mas, por exemplo, a visão estratégica que o esporte dá também. Outra coisa, as quebras de paradigma que o esporte nos traz, aí me vem à mente ali, naqueles países do Oriente Médio, as meninas lá jogando um futebol com a burca. Então, Vôlei de praia, cara, na Olimpíada. Vôlei de praia, sim. Toda tampada, cara. Então, assim, não é porque você, às vezes, tem alguma dificuldade com a roupa, com o tipo. Não, dá para fazer porque o esporte também é Serginho, vida. e outra coisa, eu acho que aqui o grande público são de homens pouco mais maduros, mas talvez a gente tenha uma realidade assim, talvez na sua vida, de um menino, de um filho, de um sobrinho que sonha em ser um jogador. Influencia ele, abençoa ele. Talvez ele não vai chegar lá em ser o melhor, não, mas deixa ele praticar o esporte. Talvez o biotipo dele não ajuda, mas quantas pessoas quebram completamente paradigmas e chegam lá diante de pessoas que talvez seriam mais cotados, mais preparados, mas Deus faz com o que Ele quer. Exatamente. Pedro, muito obrigado. Estamos Prazer, chegando aqui. Campeoníssimo. Ele é demais, né? Medalha de ouro para você, Pedro. Eu já tô saindo daqui hoje pronto, preparado para voltar à prática esportiva, Osmose? sem ser só apenas levantar a criança, trocar fralda, né? Porque esse esporte eu tô praticando bastante. Troca a fralda, pega a criança dali, dá banho dali, levanta daqui, levanta de lá, gêmeos e mais um, então é aquela loucura dentro Tem de que casa. movimentar esse negócio. Nós temos que fazer um dia aqui, Serginho, um treinamento funcional aqui, todos os Olha aí, ó. apresentadores, pastores. Vamos Fica fazer esse quietinho negócio pra aí. gente gostar de você. Você fez maior propaganda, Serginho, agora Não, você vai mas fugir. eu não afio, Agora tá não. querendo Aqui, fugir, aqui é querendo raiz. fugir. Isso aí é só para a piadinha. Pedro, obrigado pela sua Privilégio, participação, obrigado por estar aqui junto com a gente, que Deus Prazer continue enorme. derramando sobre você graça nesse Amém. ministério tão lindo que Deus tem te dado, e que através do esporte nós possamos alcançar mais e mais pessoas, levando o evangelho. E você, querido homem aí que está em casa, queridos homens do meu Brasil, vamos praticar esporte, vamos fazer exercício físico, vamos sair da monotonia, da passividade e vamos cumprir algo lindo e maravilhoso que é o esporte para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde e também para a nossa vida cristã. É isso aí, meu povo. Grande beijo para todo mundo. Semana abençoada e abençoadora. Lembrando sempre aí que você é um expoente de Deus onde você está. Valeu!